Começando agora nosso nono episódio, onde hoje vamos tratar do treino. Se falamos da nutrição no episódio passado, hoje vamos tratar desse aspecto, tratar do treino, mas não dos benefícios estéticos ou para performance, né? Vamos tratar da saúde, da longevidade, porque treinar vai aumentar a sua saúde, vai te trazer mais longevidade, vai te trazer, né, benefícios tanto para a saúde emocional como para a saúde mental. Então vamos fazer aqui um grande apanhado sobre esses temas, vou dar minha visão como educador físico, que também sou, sobre tudo isso, e eu quero que você entenda bem que o treino é muito mais do que a busca por um corpo bonito ou do que uma performance elevada. Meu nome é Nélia Scioli, sou fundador da Black Belt Foods, te convido a conhecer nossos produtos, o Black Belt Recovery, que é o nosso alimento pós-treino, alto teor de proteínas, baixa caloria, baixo carboidrato, pouca gordura, e o Black Belt Fuel, que é o nosso alimento pré-treino para te dar mais gás e você conseguir ter um bom treino, né? Independente de qual treino seja, te dá esse gás aí para você ter um treino de qualidade. Também queria te convidar para curtir, compartilhar, comentar aqui nossos vídeos, se inscrever no canal, é muito importante aqui para a gente ter esse feedback de vocês para que a gente possa continuar produzindo conteúdo, trazendo assuntos aí que venham somar, que venham acrescentar, né? Então a gente precisa começar entendendo, né? Por que treino é importante? O que isso traz para você como ser humano? Vamos botar dessa forma, né? Há muito tempo atrás eu li um livro que eu vou tentar fazer uma analogia aqui com o nosso tema. Ele falava sobre várias questões, né, de treino, nutrição, sono, saúde emocional. E quando chegou na parte do sono, teve um capítulo, esse capítulo me chamou muita atenção, que tem uma passagem que eu vou tentar reproduzir aqui, já tem um certo tempo que eu li, mas eu vou tentar contar para vocês e trazer esse raciocínio para o que a gente está falando aqui sobre treino. Lá era uma discussão, né, entre o autor do livro e um amigo dele, ambos, né, os dois ali, eram médicos, só que o autor do livro era o médico mais novo, né, ele tinha pouco tempo ali, né, de medicina, e o outro já tinha um certo tempo. E o mais novo, né, ele pergunta, né, ele questiona o mais velho sobre dormir. Ele era um cara, ele relata que ele não gostava de dormir, ele dormia pouco, dormia mal, né, e achava que não tinha essa necessidade, e ele questiona, né, esse amigo dele mais velho, já com certo tempo de medicina, o porquê disso, né, por que precisaria dormir. E a resposta é muito interessante e eu acredito que possa ser feito aí um link, né, com o treino também. Acho que serve para os dois casos, tanto para o sono como para o treino. E a resposta desse amigo é a seguinte, ele fala que nós, né, que viemos evoluindo aí ao longo de milhares, milhões de anos, nós nunca perdemos essa necessidade de dormir. Então, mesmo com toda a evolução que o ser humano sofreu, desde lá do Homo sapiens até hoje, né, a, vamos botar assim, a evolução ela nunca extinguiu a necessidade do sono. Várias coisas foram, né, evoluindo ao longo desses milhares de anos, mas nunca se extinguiu essa necessidade do ser humano dormir. E é muito interessante, porque se a gente raciocinar, pensando lá atrás, olha como dormir era uma coisa perigosa, né? Hoje dormir você dorme no ambiente ali na sua casa, com ar-condicionado, né, ventilador, enfim, um ambiente climatizado de alguma forma, mas nos tempos lá das cavernas, nossos ancestrais eles viviam, né, ali à mercê de animais, de várias situações que poderiam acontecer, principalmente nesse momento de descanso. Mas mesmo assim, existia já a necessidade de dormir, de poder se descansar, tirar algumas horas ali, né, offline, vamos botar no termo moderno, e faz todo sentido, né? Então, mesmo com toda a evolução que nós sofremos desde a época das cavernas até hoje, a necessidade de dormir ela nunca foi extinta. O ser humano tem essa necessidade. E a gente trazendo isso para o treino é quase a mesma coisa. Se a gente pensar que os nossos ancestrais também tinham que caçar, se movimentar, né, se defender ali de animais,
até com a evolução de outras tribos invasoras, né? Olha como a necessidade de movimentação, mesmo com o passar de milhares de anos, ela nunca foi extinta. O ser humano nasceu para estar em movimento. Só que parece que a vida moderna ela trouxe justamente o contrário, ela trouxe uma involução, né? As pessoas estão cada vez mais num certo tipo de conforto que tirou muito disso, né? Hoje nós trabalhamos sentado, eu trabalho uma parte do tempo sentado, né? Você está vendo esse vídeo, pode ser que tenha uma vida também assim, de trabalhar muito tempo sentado, um ambiente ali climatizado, confortável, mas com certo conforto, né? Confortável 100% nunca vai ser, né? Só em casa, mas no ambiente de trabalho ele tem um certo conforto, né? Então, olha como a vida, né, trouxe menos sacrifícios e isso, de alguma forma, pode ser ruim para a gente, né? Hoje tem elevador, antes você teria que subir escada ou até subir montanhas, né? Aí subir superfícies íngremes para chegar na sua casa. Hoje tem elevador, né? Tem transporte, várias formas de transporte. Então a vida foi ficando mais fácil e com isso a gente foi perdendo, né, um pouco dessa noção que nós nascemos, fomos criados para estar em constante movimento. E de alguma forma, com o passar do tempo, foi se gerando, né, toda essa questão de treinar, a importância de treinar, as atividades foram surgindo, vamos dizer assim, né, N tipo de atividades. Hoje a gente vive aí uma explosão, tem treino para todos os tipos, todos os gostos. Vamos falar sobre isso também. Por que às vezes você não tem resultado no treino que você faz, entender por que às vezes o resultado não vem, pode ser um motivo aí, por que você não está tendo resultado. Então hoje a gente tem atividades coletivas, temos atividades individuais, temos para todos os tipos de gosto, o que você quiser tem de treino. E a gente precisa entender, né, que o treinar, ele é fundamental para a sua saúde como um todo, não só pela estética, ficar com o corpo bonito. Óbvio, todos queremos, né? Todo mundo quer ficar bonito, estar bem fisicamente, aumentar sua autoestima. Isso realmente é fundamental. Mas tem mais do que isso, né? Tem a questão da saúde. É mais do que comprovado que por pesquisas aí, estudos científicos, existem milhares de estudos que comprovam que o treino regular, a pessoa treinar regularmente, traz uma série de benefícios para a saúde, até na incidência de doenças que hoje, né, são doenças aí muito comuns, como câncer, diabetes, principalmente as doenças metabólicas. O treino é fundamental para isso, para evitar ou até diminuir muito essa incidência de doenças metabólicas, né? A saúde como um todo, ela precisa desse movimento que o treino proporciona, né? E também podemos falar um pouco da saúde mental. O treino também tem o aspecto, né, esse benefício de trazer uma melhora na saúde mental e emocional, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, entender que o ser humano foi feito para estar em movimento é fundamental para que você consiga, né, tenha, né, essa consciência de que não é só um treino, não é só a busca pela estética, é a busca pela saúde como um todo. E quanto antes a gente entender isso e começar a realizar isso, melhor será na velhice. Com o passar dos anos, também é mais do que sabido, existem também inúmeros estudos, né, que quanto mais cedo você começa a ter esse processo de treinar, né, você vai ter uma longevidade maior, você vai ter uma velhice, né, mais independente, que talvez seja o pior problema, né, dos idosos, quando, que não fizeram esse processo e acabam chegando na velhice, se tornando dependentes, né, de outras pessoas. E olha como isso traz aí um aspecto bem ruim, né, que pode abreviar muito a longevidade. Você é uma pessoa que fazia suas coisas, né, sozinho ao longo da vida, chegou na velhice, agora você depende de alguém para ir na rua, para andar contigo, né? Você não consegue ir no supermercado e trazer suas compras. Isso impacta bastante, né, no mental da pessoa. Então, é importante ter essa consciência
né, que a gente tem essa consciência a partir desse vídeo aqui, essa importância, né? Como é importante, desde cedo, a gente já entrar nesse processo de treino, né, que a gente saiba que somos seres que precisam estar ali constantemente em movimento. Então, o treino acaba, né, sendo uma alternativa para isso. Hoje a gente não tem como caçar mais para comer, né? Já não existe isso. Está tudo ali já no supermercado, não vai ter essa necessidade. Mas você pode compensar isso estando em movimento, fazendo atividades. Né? Quando eu digo treino, digo atividade como um todo. Não que você precise realmente. Você pode fazer uma caminhada, né? Pode fazer a sua caminhada. Né? Tem muitas coisas que podem ser feitas. A questão é, desde cedo, se entender da necessidade e se colocar em movimento para que isso traga os benefícios para a sua saúde como um todo. Então, essa primeira parte a gente tratou muito disso, né? Entender, a gente precisa entender. Ah, ir para academia, não tenho essa necessidade de ficar com um shape tão estético, não tenho essa necessidade de uma alta performance lá no esporte que eu pratico, mas tenho sim uma necessidade de estar em movimento, porque isso vai me trazer uma série de benefícios na saúde e na longevidade. E aí a gente precisa entender um outro aspecto, né, do treino. Né? Será que o treino que eu realizo é o melhor treino para mim? Muito, eu vejo, né, como educador físico, durante um tempo eu fiz educação física, né, fiz a faculdade, exerci durante um tempo, exerci mais até como estagiário do que depois de formado, mas cheguei a exercer e cheguei a ficar um tempo em academia, né, dei aula também de futebol para criança, mais tarde dei aula de jiu-jitsu, tanto para adulto quanto para criança, mas isso já foi mais recente. Então, entender o tipo de treino, tipo de atividade, seria até melhor, é muito importante para que você tenha um resultado. E aí eu comecei a perceber isso, né, de algumas formas. Eu via que certas atividades se trazia mais benefícios do que outras. Mas será que era pela atividade em si? Será que eu tenho uma atividade melhor que a outra? Ou será que aquela atividade proporcionava naquele público ali que estava fazendo algo que a outra atividade talvez não proporcionasse? E aí vamos contextualizar isso aqui da seguinte forma. Nós temos atividades coletivas. Será que a atividade coletiva, se você faz uma atividade coletiva, vamos supor, CrossFit, é um treino coletivo. São várias pessoas treinando ali ao mesmo tempo. Né? Se você faz CrossFit, você está tendo resultados ali? Se você tiver, legal. Então você está ali, a sua personalidade, seu jeito de ser, ele bate com aquela atividade, que é uma atividade que é coletiva, tem treinos em dupla, eu já treinei, já fiz CrossFit também, sei como é que é, é muito dinâmico, né? É uma atividade ali que você está com o outro, treina ali, treina aqui, peso cai no chão, corre para lá, corre para cá. Então, determinado tipo de pessoa talvez se adeque melhor a isso, até precise disso. Tem um professor muitas vezes ali te olhando, te corrigindo, precise dessa atividade. O jiu-jitsu também é uma atividade que não dá para lutar jiu-jitsu sozinho. Então, você precisa, você está com o teu companheiro ali, você está tendo a luta em si. Então, se eu sou uma pessoa competitiva, gosto dessa competição, isso daí me faz bem, potencializa, né? Me potencializa. Atividades como essa, o CrossFit, o Jiu-Jitsu, pode ser mais interessante. Agora, se eu sou uma pessoa mais na minha, não gosto de tanta movimentação, não gosto de barulho, né? Não gosto de muito treinar com ninguém, quero treinar sozinho, aí tem outras atividades. Aí a gente pode citar, estou citando as mais conhecidas, vamos botar assim, e até as que eu tenho experiência. A musculação. Será que você está no CrossFit, mas é uma pessoa que não gosta tanto dessa movimentação toda, vamos supor assim, né? Não gosta de barulho, não gosta de treinar com outra pessoa, e não está tendo resultado aqui, está desanimado, está desmotivado. E se você fosse para cá, uma atividade mais individual, como a musculação, por exemplo, você está ali sozinho, bota seu fone de ouvido, faz seu treino, será que seria melhor? Ou ao contrário, você está na musculação, mas acha que o chato, eu treino musculação há muitos anos, desde os 18, mais de 20 anos, mas acho chato pra caramba, acho um saco, mas consigo fazer, sem me desmotivar. Mas vejo na academia que muita gente vai, mas não se conecta ali com o negócio. Então é importante pensar sobre isso, né? A pessoa está ali na atividade, mas você vê que ela não está conectada. Ela tá puxando ali um negócio ali sem conexão, mente, músculo, que é super importante, né? Ela está ali fazendo por fazer. E se você fosse para uma atividade onde tem alguém contigo, né? Tem um treino em dupla, é mais dinâmico. É interessante, né, falar sobre isso, né? Como isso também tem que ser observado. Não é só assim, vou fazer tal coisa, vou fazer tal coisa. Não, tem que pensar no que é melhor, o que vai se encaixar mais no teu tipo de personalidade. E aí eu tenho um exemplo muito legal que eu vou compartilhar aqui com vocês. Né? Enquanto eu era professor de jiu-jitsu,
eu dando aula para adultos, eu tive um aluno. E ele era um cara, assim, completamente aquele cara, assim, que não fala com ninguém, tímido, toda a vida, né? Não saía de casa, por mais que já tivesse uma certa idade, mas só gostava de ficar em casa em computador, muito fechado, era muito difícil até escutar a voz dele. Mas ele foi pro jiu-jitsu. E aí o jiu-jitsu foi contribuindo, né, com esse processo dele se soltar mais, ganhar autoconfiança, né, brincar com um amigo ali, começar a fazer amizade, ter amizade com as pessoas, e acho que isso foi potencializando alguma coisa nele, para que ele visse, quisesse fazer uma mudança. Ele era gordinho, né, estava acima do peso, começou a ficar muito forte, ficar bem, a lutar bem com o tempo, né. Eu lembro muito bem que quando ele começou, teve um dia que ele passou mal lá, quase desmaiou, depois ele já treinava assim, todos os treinos, dava 5, 6 treinos seguidos, sem descansar. Então, o negócio foi melhorando. Até que chegou um certo ponto, ele vem me questionar, né? Ele vem me perguntar sobre duas coisas, né? Sobre nutrição e treino. Ele perguntou como ele faria uma dieta, que ele queria, né, faria melhorando tanto no treino de jiu-jitsu como melhorando fisicamente, e me perguntou do treino, né? Da dieta eu falei para ele algumas coisas. E quando chegou no treino, eu perguntei para ele, mas além do jiu-jitsu, você está fazendo o quê? Aí ele disse assim para mim, eu faço musculação. Eu, tá, e como é que tá lá? Aí ele, eu vou às vezes. No jiu-jitsu ele não faltava. Ele ia, era o mais assíduo de todos, era ele. Não faltava. Ia de segunda a sexta, se tivesse sábado, ele ia direto. Na musculação ele já faltava. Ele não tinha uma frequência, né? Ele ia lá, pelo que ele me contou, né? Fazia ali do jeito dele, ia embora. E ele era um cara que ele precisava de uma dinâmica tipo a do jiu-jitsu, porque ali, dando aula, eu estava perto dele, aí eu dava aquela cobrada, vamos lá, pô, tá casado agora, né? Aquela coisa que a gente sabe, né? De incentivo, de incentivar o aluno. Então ele era um cara que funcionava mais assim. Se ele tivesse numa atividade onde era ele sozinho, ele ia chegar lá, ia botar qualquer peso, ia fazer mais ou menos e ir embora. Mas se ele tivesse alguém, né, estando ali com ele, até mais coletivo, tendo um parceiro, né, vendo gente com ele ali treinando, conversando com ele rendia. E eu falei pra ele, né, cara, por que tu não faz crossfit? Vai te ajudar no jiu-jitsu, né? Vai te trazer benefício aqui pro jiu-jitsu. E tu vai treinar, é mais parecido com isso aqui do que a musculação em si, que você vai ficar sozinho. E ele topou a ideia e foi fazer uma aula de crossfit. O resultado é que hoje ele só faz crossfit, ele até saiu do jiu-jitsu, se achou naquele ambiente ali, deu super certo para ele, trouxe transformação corporal, trouxe mais ainda essa transformação mental que ele já vinha trazendo para ele nesse processo, o jiu-jitsu já estava trazendo, se transformou em outra pessoa, porque achou a atividade adequada para ele, né? Então, além dos aspectos da saúde, que melhorou a saúde dele, porque o sobrepeso é ruim para a saúde como um todo, né? Ele vai trazer malefícios para a saúde. Ele se achou também na atividade que ele gosta, que faz bem, que ele vai com prazer. Isso que é o importante, né? A pessoa, não adianta ela ir desanimada, já xingando, não querendo ir. Então, achar isso é muito importante. Assim como eu tenho certeza que há pessoas que querem chegar na musculação ali, numa academia, botar o fone de ouvido e se conectar ali com ela mesma, com os pensamentos dela e fazer o treino. Também vai funcionar muito bem para determinados tipos de pessoas, esse tipo de treino. E como tem os que gostam de tudo, né? Eu rendo bem, sempre gostei muito dos dois aspectos, né? Como sempre tive treino coletivo no jiu-jitsu, sempre fez parte da minha vida. Então, quando fui para o CrossFit, rendia bem, porque era muito competitivo, né? Então, aquilo dali potencializava muito meu treino, porque eu queria competir ali com o pessoal, mesmo não tendo tanta vivência de CrossFit, mas potencializava o meu treino, né? Então, rendia bastante também. E na musculação, eu conseguia me conectar, né, ali com os pesos e treinar bem, conseguia ali sozinho, no meu mundo, pensando ali, ter uma grande conexão. Então, tem gente que consegue oscilar, né, passear, vamos melhor assim, entre esses estilos, mas tem pessoas que têm que entender que escolher bem o treino é o que vai trazer o melhor resultado. Porque não existe, o crossfit não é melhor que a musculação não é melhor que o crossfit, que não é melhor que o jiu-jitsu, que não é melhor que outro tipo de treino que a gente poderia estar citando aqui, outro tipo de atividade. Existe aquele que mais vai se adequar a você, a sua personalidade, ao seu estilo de vida, né? Então, isso que é o importante que a gente está tratando. Bom, pessoal, então, agora nessa parte, eu queria trazer um aspecto agora referente ao benefício, né, mental para a nossa saúde emocional, nossa saúde mental, que o treino em si faz. E aí eu queria colocar aqui, essa parte já é uma parte muito minha, né, que eu até estudei, fui buscar muito na parte oriental da medicina, né. A medicina ocidental, ela não trata tanto esse aspecto, né, a gente vê muito mais essa parte da movimentação do corpo, da energia do corpo,
gente consegue ver bem na parte oriental, né, da medicina, dos conhecimentos, aí até da nutrição, também é uma parte muito interessante quando a gente busca esse conhecimento, né, lá no Oriente, do que mais aqui no Ocidente. Na nossa parte, talvez fique muito mais desse lado, né, da performance ali, da estética, tudo, e na parte oriental a gente tenha mais essa questão de equilíbrio energético, de saúde, de longevidade, né? E estudando isso, a gente vê que a medicina oriental ela busca muito o corpo, esse corpo em movimento, né? Que é o que eu falei lá no início. Nós precisamos estar em movimento para que tenhamos ali uma saúde, um equilíbrio energético, né? Uma longevidade, tudo isso, nossa saúde possa estar bem. É notório, né, como esses povos do Oriente, né, eles têm uma incidência de certas doenças muito menores do que a gente que é do Ocidente. Né? Lá, até as doenças mentais são muito menores do que aqui no Ocidente. Né? As doenças são muito menos corriqueiras do que nós temos aqui no Ocidente, onde a gente tem uma epidemia aí de várias coisas, ansiedade, depressão, doenças metabólicas, N coisas. Porque tem já essa cultura do treino lá desde cedo, a cultura da nutrição com alimentos menos industrializados, o mais natural possível. Trazendo aqui para o assunto de hoje, que é o treino, lendo um pouco sobre isso, eu comecei a entender como o treino ele precisa, né, estar ali de uma certa forma para que ele haja como uma meditação, né? E também a gente pensa em meditação naquela coisa de ficar parado, né, se conectando, controlando ali a respiração, a gente só vê por esse lado. Parece que a gente só consegue enxergar esse aspecto do que é meditação assim. Mas eu vejo de uma outra forma. Né? E vou dar os meus exemplos aqui. Quando eu estou ali no treino do jiu-jitsu, e isso, todo quem treina jiu-jitsu que está vendo esse vídeo vai entender o que eu estou falando. Quando você entra no tatame, você entra no estado de meditação. Porque você não está com o celular. Você precisa se conectar com a aula ali até para você aprender, né? Você conseguir entender. Por mais que você já tenha uma vivência de tatame, né? Os golpes vão evoluindo, vão mudando. Você precisa entender como é que é ali. Não é tão simples assim. Mesmo para a gente que já chegou ali na faixa preta, você está aprendendo todo dia. Então você precisa de um estado de conexão com a atividade muito forte. E isso vai, né, te trazendo para um estado de uma meditação ativa, vamos botar assim. Quando a luta começa, o treino, né, rola, começa, se você tiver com a sua cabeça em outro lugar, já era. Você precisa se conectar ali com o seu adversário. Né? O seu amigo é seu adversário ali, é seu inimigo momentâneo, é seu colega de treino, seu amigo de treino, mas está tendo uma luta ali. Você um quer vencer o outro. Né? Tudo dentro das normas, né? Da boa convivência ali do jiu-jitsu, que a gente sabe, né, como funciona, mas um quer vencer o outro, normal. Um quer treinar melhor que o outro, quer fazer um movimento, quer aprender, enfim. Isso leva a um estado de meditação, sim. Né? Quando você está lutando, você precisa controlar a sua respiração, você não pode estar pensando em outras coisas. Né? Você tem ali, se você ficar ofegante, aquela respiração errada, você não vai render, você vai se cansar muito rápido. Então, esse tipo de atividade como o jiu-jitsu, para mim, é uma meditação ativa. E não adianta. Todo mundo que faz jiu-jitsu. Estou citando jiu-jitsu mais uma vez, porque é o que eu faço. Pode ser que as outras lutas sejam igual, mas eu vou me referir aqui ao que eu entendo e que eu vivo. Todo mundo que acaba mal, o cara não sai igual ele entrou. Ele pode ter entrado no pior momento da vida dele. Possível, tudo dando errado, péssimo. Ele se desconectou daquilo durante uma hora e meia de aula. Quando acabar a aula, ele é outra pessoa. Então, muito se diz que não é terapia, mas é terapêutico, né? Tem muito essa frase. Porque é isso, é uma espécie de conexão de meditação ali muito forte. Né? E treinos que proporcionam isso são muito interessantes, fazem um bem muito grande para a nossa saúde mental e emocional, porque a gente já vive plugado em celular, né, com dificuldades, com notícias negativas ali o tempo inteiro. Então imagina você se desconectar durante uma hora e meia, você não pensar em nada disso, só pensar, entrar no estado ali de flow, que você consiga só ver ali o tatame, o teu adversário. Olha como isso é importante. Esse é um exemplo. Mas se você levar para um treino intenso de musculação, por exemplo, numa academia de musculação, a gente pode pensar da mesma forma. Pensa da seguinte forma: você conseguiria realizar um agachamento, agachar um peso grande, vamos botar aí, 200 quilos. Ah, mas é difícil alguém agachar com 200 quilos. Tá, um peso que seja muito pesado para você. Se é 50, se é 100, não sei. Mas você conseguiria fazer um agachamento pesado ali
sem se conectar, sem entrar nesse estado de meditação ativa, sem se conectar com aquele peso, com você mesmo, para que você realizasse o movimento de forma correta, sem ter uma respiração adequada, porque se você agachar sem respirar adequadamente, você vai se lesionar. Você conseguiria fazer isso sem entrar nesse estado de meditação? Então, olha como você também estar num treino, né, intenso vai te trazer benefícios tanto para a saúde física como para a saúde mental. Então, isso é muito importante. Então, buscar treino, realizar o treino que mais se adequa a você, vai te levar a um treino mais intenso. Você treinar de forma intensa é o ideal. Não adianta você ir para o treino desmotivado, você fazer um treino que você não gosta. Você precisa dessa intensidade, entrar nesse estado onde aquilo dali se torna algo desafiador, podemos falar dessa forma, para que você alcance esse benefício de uma espécie de meditação ativa. Porque a meditação ela não precisa ser só aquilo de ficar parado lá, né, controlando a respiração. Não, aqui também isso também é uma espécie de meditação ativa, mas precisa entender que se faz necessário um treino mais intenso. Não é ali puxando de qualquer jeito o peso, né, sabe, sem conexão com a mente e o músculo. Isso é muito importante, que você vai conseguir extrair também esse benefício, né, positivo, que vai ser benefício positivo para a tua saúde mental, para a tua saúde emocional. Então, quando for realizar o seu treino, quando for escolher o seu treino, escolha pensando nisso, né? Porque aí sim vai potencializar todos esses benefícios. Vá, se você não conhece, né? Hoje a maioria já treinou alguma coisa na vida, mas se você não conhece, vai lá, faça uma aula, né? Tente, no treino que você já realiza, se você não quer mudar, tente entrar nesse estado de conexão ali quando for treinar, que é muito importante. Hoje, todos nós temos celular, né? Então às vezes você vê a pessoa ali mais no celular do que treinando, isso mais na musculação, né? Em alguns tipos de treino você não consegue, por exemplo, se for uma luta no tatame, você não vai entrar com o celular, né? Então, o crossfit também é um pouco difícil, né? A maioria das vezes as pessoas até filmam, mas é momentâneo, não fica, não consegue, não dá para ficar ali o tempo inteiro no celular. Então, olha como isso não te traz uma conexão mente-músculo, que acaba reduzindo essa intensidade, né? Você não conectado, você vai ter uma intensidade ali de treino muito menor e não vai conseguir pegar todos esses benefícios que um bom treino pode realizar. Então, nesse vídeo de hoje, eu quis falar um pouco sobre isso, né? Como é importante saber escolher, entender o porquê você tem que estar em movimento para a tua saúde, para a tua longevidade, né? Os benefícios, não só estéticos, não só de performance, que um treino, né, uma intensidade aí boa, pelo menos moderada, começam a te trazer, como traz um aspecto terapêutico, o treino traz esse aspecto terapêutico, né? A gente tem muito, você tem muito aí a parte oriental, né? A medicina oriental, né? A cultura oriental que tem nessa movimentação um dos pilares, né, para uma boa saúde, tem na meditação, uma meditação, também tem na meditação, uma meditação mais tradicional, mas eu acredito muito que a meditação ativa, que são esses exemplos de treino, consiga chegar nesse ponto que uma meditação tradicional não faz também. Aspecto de conexão, você se conectar, você aprender a respirar de forma adequada, né? Então, esse foi o apanhado que eu quis fazer e trazer aqui esse assunto de treino hoje, para que gerasse aí um despertar, né, vocês que estão vendo esse vídeo, que vocês possam ver, possam entender, possam refletir se estão fazendo o melhor tipo de treino, né? Se não tiverem, buscar algo que mais se adequa à personalidade de vocês, ao que vocês gostam, realmente, e se já estão felizes com o que estão fazendo, consigam potencializar ainda mais o treino de vocês, entrar nesse estado, né, de flow aí quando for treinar, porque aí sim, você conseguindo fazer isso, você vai treinar melhor, né? Vai ter um treino mais intenso, vai te trazer muitos benefícios, né? Eu tenho certeza que a saúde emocional, mental, saúde física, metabólica, vai contribuir para tudo, certo? Então esse foi o nosso episódio 9. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. É acrescente para vocês esse tema que eu quis trazer hoje aqui, que venha somar aí na vida de vocês. Vamos ficando por aqui. Até a próxima.